A santa paz de Deus para os irmãos que estão aqui ouvindo esse testemunho. Aqui quem está falando é o irmão Miller Tarcísio, de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. Já tem alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, que eu venho acompanhando o canal aqui, Comunhão com Deus, e senti no meu coração de mandar esse testemunho, ressaltando que eu sou recém-convertido. Tem menos de 1 ano que Deus converteu meu coração. Menos de 1 ano que eu batizei, no dia, para ser mais preciso, no dia 22 de setembro agora, 2025, vai fazer 1 ano que o Senhor me chamou nessa graça, batizei. E só maravilhas de Deus na minha vida, irmãos. Eu sempre fui um cara, eu tô com 37 anos de idade, agora em outubro eu vou fazer 38. Sempre fui um cara extremamente mundano. Eu digo no sentido de muito pecado, família com maldição de adultério, a maneira que foi a conduta do meu avô, foi do meu pai, era do meu irmão, era a minha. E a gente seguiu a vida nesse sentido. Bebedeira, farra, mulherada, só isso. Nunca parei para ler uma Bíblia. A cegueira espiritual, irmãos, era tão grande que sempre no mundão e solto, pecando, solto entre aspas, né? Que a gente acha que a gente tá no mundo, que a gente tá livre, mas a gente na verdade tá ali acorrentado pelo pecado, acorrentado pelo inimigo. E só coisa ruim acontecendo na vida da gente, a gente não tem aquela noção de que é isso aí. E Deus tem um momento certo para cada um, eu acredito. Mas eu me pego muito pensando às vezes naquela passagem que tem em Apocalipse 3:20, que o Senhor deixou para nós, que eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso aí define, irmãos, que o Senhor está o tempo todo cuidando de nós, o tempo todo, mesmo nós soltos no mundo. E eu, hoje em dia, eu olho para trás e vejo coisas que aconteceram na minha vida que não tem condições de falar assim, foi outra coisa, foi sorte. Irmãos, a mão de Deus me guardou a minha vida inteira. Eu passei por situações que, até mesmo assim, coisa grave, que era para ter morrido. Fui atropelado uma vez, eu de moto, um cara, até mesmo, ele era até policial militar. Ele me atropelou a mais ou menos uns 100 km por hora. Eu voei uns 5 metros de altura, irmãos. Dei uns 4 xangô no ar e caí em pezinho no meio da avenida. Não tive um relado. Como que explica uma coisa dessa? Naquela época eu agradeci a Deus, mas não tinha aquela noção, aquela profundidade que realmente era a mão de Deus me guardando. E com as experiências que Ele eu até agradeço muito que o Senhor teve tanta misericórdia de minha alma, que um cara tão pecador como ele vem e faz as coisas que está fazendo na minha vida, sabe? Para mim não ter dúvida de que Deus realmente existe, que Ele realmente olha por nós, que Ele realmente nos ama demais da conta e que Ele também é justo, irmãos. Ele é um juiz justo e Ele me falou isso de uma maneira sobrenatural para mim nunca mais esquecer que Ele é um juiz justo. Então a gente deve muito vigiar nossos caminhos, o que a gente faz na nossa vida, porque o Senhor está de olho em tudo. Ele sabe a semente que a gente colocou no bolso, Ele sabe a semente que a gente semeou. E não adianta a pessoa plantar limão e achar que no final vai chupar laranja lima, que não vai não, irmãos. Vai ter que sentir o azedo em um momento ou outro da vida, ele vai colher. Uns falam a lei da semeadura, né? Eu hoje falo que é o juiz justo mesmo. Deus, Ele mesmo se encarrega de que em um momento ou outro da vida a gente acaba colhendo aquela semente que a gente lançou. Eu estou prolongando um pouco aqui a introdução do testemunho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos, para não ficar tão longo. Certo foi que eu estava em um relacionamento com uma moça, um relacionamento não abençoado por Deus, vivendo em total pecado junto com essa moça, obviamente. E a gente não era casado, os irmãos já entenderam muito bem o que eu estou querendo dizer. Assim mesmo como eu já vinha conduzindo minha vida desde lá de trás até aqui. E Deus usou
dessa moça para falar uma coisa comigo que ninguém nunca tinha tocado nesse assunto comigo. Tanto é que no dia que ela falou isso comigo, eu fiquei até um pouco assim, meu Deus, o que é isso que essa menina tá falando? Ela deve ser doida. Irmãos, ela simplesmente virou para mim e falou assim, a gente conversando algumas coisas e tal, ela virou para mim e falou assim, moça, eu tô numa saudade, ela é católica. Eu tô numa saudade de quando eu ia nos retiros e eu sentia o Espírito Santo manifestar em mim. E eu nunca ouvi ninguém falar sobre aquilo, irmãos. Se em algum momento da minha vida eu senti a presença de Deus através do seu Santo Espírito, eu sinceramente confesso para os irmãos que eu não sabia que era isso. Se aconteceu algum dia, anos atrás, eu não sabia identificar que era. Eu não tinha esse entendimento ainda. Então aquilo para mim foi surpresa ela falar aquilo. Eu fiquei assim meio com o pé atrás, falei, meu Deus, o que é isso que essa menina tá falando? E ao mesmo tempo, aí ela foi, eu perguntei, eu indaguei, ela falou, mas como assim que você fala? Você batizou? Meu pouco entendimento, né, irmãos? Não tinha entendimento nenhum. Falei, mas como que é isso do Espírito Santo manifestar? Você batizou num retiro? Como é que foi? Eu não entendi, consegui entender, não. Ela, não, moço, o Espírito Santo, ele manifesta na gente, você não sabia disso, não? Eu falei, mas é mesmo? Ela falou, sério mesmo, o Espírito Santo, ele manifesta na gente. E eu falei, meu Deus, essa hora já tentei conectar, foi com Deus e comecei a perguntar para o Senhor. Eu falei, Deus, mas por que eu nunca senti essa presença que ela está falando? Tem alguma coisa de errado comigo então? Aí eu comecei ali naquele mesmo momento a tentar entender por mim mesmo o porquê que Deus nunca tinha permitido eu sentir essa presença dele assim com tanta força, igual ela falou que tinha acontecido com ela, que era algo sobrenatural e tal, espiritual mesmo. E eu fiquei naquela e na minha mente veio assim, muito provavelmente o Senhor mesmo colocou aquilo na minha consciência. E eu pensei assim, poxa, mas eu já nasci fruto de um pecado. O relacionamento do meu pai e minha mãe, a minha família é toda desestruturada, irmãos. O relacionamento do meu pai e da minha mãe, eles tiveram um envolvimento lá no passado, acabaram me concebendo, não foram casados, foi um envolvimento até mesmo de pouco tempo, não foi muitos anos de relacionamento deles, foi um envolvimento de pouco tempo. A minha mãe, lá em casa, na parte da minha mãe, lembrando que eu sempre fui criado pela minha mãe, nunca tive assistência nenhuma do meu pai. Nem mesmo, irmãos, eu tô com 37 anos, o meu pai, ele faleceu tem 3 meses. Nesses 37 anos de vida, meu pai nunca ligou para falar assim, meu filho, como é que você tá? Isso nunca aconteceu. E eu tinha uma revolta assim dentro de mim, uma tristeza, eu não sei explicar direito se é revolta ou tristeza, o que é, mas eu tinha uma mágoa assim tão grande dentro de mim por causa disso, sabe? Mas eu sempre falei para mim mesmo, falei, Senhor, eu vou querer uma filha quando eu tiver mais velho. Eu desde a adolescência já pensava nisso, já falava com Deus. Falava, Senhor, mesmo eu na minha fraqueza, na minha cegueira espiritual ali, no meu pouquíssimo entendimento, isso aí eu nunca deixei de pedir a Deus, eu sempre falava com Deus, falava, Deus, abençoa uma esposa boa para mim, abençoa que eu vou ter uma filha, eu queria ter uma filha menina, e abençoa, Senhor, que eu vou ser um pai maravilhoso para ela. Eu sempre tive vontade de ter uma filha para mim ser para ela o pai que meu pai nunca foi para mim, resumindo. E na parte da minha mãe, irmãos, nós somos 3, sou eu e mais 2 irmãs, cada um tem um pai diferente. Por parte do meu pai sou eu e mais 6 irmãos, de mulheres diferentes. São 2 com o primeiro casamento dele, depois veio eu, depois mais outra com outra mulher diferente, mais outra com outra mulher diferente e mais 2 com a última mulher que ele teve agora, que foi, ele faleceu estando nesse relacionamento com essa mulher. Então, resumindo, é uma família totalmente desestruturada, nossa família. E a conduta da minha mãe com a gente, eu não estou aqui julgando ela, irmãos, de maneira alguma, mas eu acredito que tinha que ser assim mesmo. Tudo é obra de Deus, tudo está nas mãos dele. Mas minha mãe, ela nunca foi uma pessoa de conduzir a gente, instruir a gente, filho, lê a Bíblia, abre aqui a palavra. Isso aqui é um livro que Deus deixou para nós, para ensinar a nós como que nós devemos conduzir nossa vida nos caminhos do Senhor, que é o principal da vida nossa, irmãos. Sem alinhar com os caminhos do Senhor, é só para sofrer. Quem quer viver no mundão e achando que está livre, ele está dentro de um buraco, eu sempre falo. Ele está dentro de um buraco cavando, e o buraco não tem fim não. E não chega em lugar nenhum. Não adianta, o final não é legal, o final não é bom e é só tristeza.
Bendito é os que já nasceu nessa graça santa. Tem que dar muito valor, tem que ter muita gratidão no coração com Deus, primeiramente, segundo com os pais. Eu tenho esse testemunho, é um testemunho muito bom para os meninos da mocidade ouvir, porque eu sou uma pessoa que eu tenho propriedade para falar do assunto, irmãos. Eu vivi no mundão, porque eu sei que tem uns irmãozinhos da mocidade que tá congregando, tá na conduta com Deus aí, na caminhada, a família sempre conduziu, e às vezes aquela pessoa tá com aquele coração doido para poder ir pro mundão, experimentar um pouquinho do que tem no mundão também, tem essa curiosidade, tem essa vaidade dentro de nós, que é de nós mesmo, ser humano, querer conhecer. Mas eu falo para vocês, irmãos, dá graças a Deus, primeiramente, dá valor nos seus pais, dá valor nessa graça santa e não baixa a cabeça, não desanima não cai na cilada do inimigo não, irmãos, que lá fora é o que eu falei, é um buraco que você tá de cabeça para baixo cavacando e o final não é legal não. Quem dera eu, se Deus pudesse ter escolhido eu desde o começo e falado assim, não meu filho, você vai andar nos meus caminhos, desde o dia que você nascer, você já vai nascer dentro de uma família consagrada a mim e vai andar só nos meus caminhos. Quem dera eu, se eu pudesse ter sido de jeito, mas não foi, fato é que não foi. O Senhor quis para mim, foi diferente. E com isso, irmãos, que essa menina, voltando ao assunto da minha caminhada com Deus, essa moça falou isso comigo, e isso foi como se Deus tivesse plantado, não foi nem uma semente não, ele jogou, foi uma bomba de Hiroshima dentro do coração do menino. Ah, irmãos, é até engraçada a maneira de falar, mas realmente foi isso, que eu fiquei num desejo de conhecer o Senhor mais de perto, num desejo de ter uma intimidade com o Senhor, num desejo de sentir essa presença e ter uma experiência sobrenatural com Deus, que eu comecei a buscar isso. Falei, velho, o que eu vou fazer aqui? Ô irmãos, até vocês perdoam que eu falei uma gíriazinha aqui, mas isso aí o Senhor ainda está purificando nós. Como eu falei, sempre fui do mundão e nós ainda tem isso aí entranhado com nós ainda. Mas aos pouquinhos eu tenho muita fé que no nome de Jesus Cristo nós vamos ser libertos totalmente de tudo isso, até mesmo dessas conversas estranhas que tinha no mundo antigamente. Já estou bem melhor, inclusive, já melhorei bastante, mas de vez em quando ainda sai alguma coisinha ou outra. Até peço aos irmãos que oram por nós nesse sentido e pede Deus para abençoar e libertar nós o quanto antes. Irmãos, eu senti no coração assim tão forte de voltar atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito altivo, eu sempre coloquei a culpa das coisas na minha vida, nunca dar certo, nunca prosperar, nunca alinhar. Eu sempre, relacionamento, não falo só financeiramente não, irmãos, relacionamento, tudo. Eu sempre coloquei a culpa em todo mundo, inclusive em Deus, mas eu nunca olhei para dentro de mim mesmo e falei assim, não, o culpado é eu que estou no caminho errado. Eu nunca fiz isso. E esse dia eu parei, analisei minha vida lá do comecinho, fiquei tentando imaginar eu criança, quando eu nasci, e pensei, não tem como, eu já nasci num fruto do pecado. Relacionamento, minha mãe e meu pai não era um relacionamento abençoado por Deus e eu nasci já fruto do pecado, mas Deus permitiu que eu viesse aqui desse jeito, nesse mundo, e algum propósito Ele tem. E fiquei naquela, irmãos, e buscando de Deus, e eu senti muito forte no meu coração de ir atrás das pessoas que eu já tinha me envolvido em relacionamentos, pedir perdão, porque todas as mulheres que eu tive, todas as namoradas que eu tive, eu traí todas eu cometi adultério. Sempre fui um cara de bebedice, sempre fui um cara farrista, mundano ao extremo. Só não usei droga pesada, irmãos. Isso aí, graças a Deus, Deus me guardou disso aí, mas outros tipos de coisa, bebida, mulherada, farra, era comigo mesmo. Só vivia assim. E nunca prosperou, nunca deu certo. Os relacionamentos sempre conturbados, só problema, nunca deu certo. E aí, irmãos, eu busquei, fui atrás, quem eu não tinha como falar pessoalmente, eu mandei mensagem no WhatsApp, tinha contato ainda, mandei mensagem no WhatsApp e comecei a tentar levar minha vida de uma maneira mais correta com Deus, e clamando dele, e buscando dele que me permitisse sentir essa presença dele, e eu, mas essa menina que eu estava envolvido, que Deus usou a boca dela para poder falar comigo sobre o Espírito Santo, que eu tenho certeza que foi Deus que fez aquilo ali. Aquilo não saiu da boca dela à toa, em vão. Foi Deus que colocou na mente dela para ela falar comigo, porque Ele sabia o que ia despertar dentro de mim com aquela conversa ali. E Deus esfriou, irmãos. Ela era uma pessoa assim que eu gostava muito dela, estava envolvido com ela, assim, tinha um relacionamento mesmo sério, um namoro.
E eu gostava muito dela, uma pessoa que eu tava gostando muito dela, tava gostando muito daquele relacionamento nosso ali, a princípio, e ela também gostava muito de mim. E do nada, irmãos, assim, mas ela esfriou no coração, assim, aquele sentimento que a gente tinha um pelo outro. Ela esfriou de uma maneira, assim, divina. Não vou nem falar sobrenatural, não, divina, porque tudo partiu de Deus. Deus colocou uma pedra de gelo dentro do coração dela com relação ao sentimento que ela tinha comigo, e eu fiquei muito mal com aquilo. O Senhor, irmãos, um dos maiores agentes que Deus usa na vida nossa é exatamente a dor. Eu sempre tive um coração muito duro, sempre fui muito altivo, igual eu falei, e nisso aí o Senhor acabou trabalhando dessa maneira para poder amolecer meu coração. E eu clamando a Ele, buscando dele, que Ele abençoasse nós dois, restaurasse nós dois, e buscando principalmente. E aí teve um dia que eu falei com Ele, falei: Deus, eu não vou buscar mais por ela, se for para ser, seja feito da tua vontade, mas o que eu quero de verdade, meu Senhor, o que eu tô aqui mais está me doendo aqui dentro é eu não ter sentido a presença do Senhor até hoje. Isso aí foi questão de uma semana, irmãos, de oração, de buscando limpar meus caminhos com relação ao perdão. Inclusive é uma coisa extremamente importante, e aos pouquinhos eu fui aprendendo isso e vivenciei isso também na minha vida, que foi com essa experiência que eu estou falando para vocês. Irmãos, eu jamais iria ir atrás dessas mulheres pedir esse perdão. Jamais, jamais. Nunca que eu ia fazer isso por mim mesmo. Mas Deus plantou isso dentro do meu coração e eu obedeci a Ele e eu fui pedir perdão. Senti muito forte de fazer isso. Foi quase que inevitável. Eu não tive, naquele momento ali, eu não tive como falar assim: eu não vou fazer isso. Eu senti um desejo tão grande de pedir perdão que vocês não estão entendendo. Foi Deus mesmo que plantou dentro de mim. E fui atrás dessas mulheres, pedi perdão, busquei delas o perdão. Teve pessoas que fez mal para mim lá atrás, na minha infância, eu mais adolescente ali, 15, 16, 17 anos de idade, e a pessoa já até tinha falecido, e eu falei: Senhor, eu não posso nem perdoar essa pessoa, porque já faleceu, eu não posso conversar com ela e falar com ela que eu liberei o perdão, mas o Senhor é poderoso, o Senhor pode entrar onde ela estiver, Senhor. Onde é que ela estiver agora nesse momento, Senhor mesmo entrega o perdão meu para ela, que eu não quero carregar esse peso comigo não. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. E orei, fiz essa oração, entreguei, irmão. Eu senti uma leveza tão grande assim em mim. Já comecei a sentir aquela melhora. Estava mais alinhado assim com Deus, sentindo que ia dar certo e buscando o Senhor. E aí, irmãos, nessa brincadeira eu estava morando na casa dessa moça nessa época. E eu trabalho com transporte escolar, fazendo transporte escolar da zona rural de Montes Claros, trazendo para a cidade de Montes Claros. A minha rota ali era uns 30, 40 quilômetros de terra, mais ou menos. E com isso eu acabei tendo que ficar no ônibus, porque eu faço rota de manhã cedo e à tarde. E eu tinha que sair de lá da rota muito cedinho, 6 da manhã, 5h30 eu tinha que estar em pé já, 5h30 da manhã, para poder dar uma vistoriada no ônibus, e às 6 sair para levar os alunos. E o final da rota à tarde, eu chegava lá no final da rota umas 6h30 da tarde para 7 da noite. Então com isso eu fiquei sem casa para ficar aqui na cidade. Minha mãe mora na zona rural, aqui de Montes Claros também, dá uns 60 km mais ou menos daqui da cidade, na roça onde ela reside. Então era meio inviável para mim ficar na casa dela e ficar vindo e voltando todos os dias. É o que eu acabei fazendo. E lembrando que esse ônibus que eu trabalho, ele fica no quintal de uma senhorinha, irmã Cida, que Deus ilumina muitos caminhos daquela mulher abençoada de Deus, que também é irmãzinha nossa, da Cristã do Brasil. E é uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa muito abençoada, muito iluminada por Deus, uma pessoa de muita luz. E eu falei com ela: Dona Cida, não importa se eu ficar aqui na casa da senhora aqui, dormir no ônibus mesmo, vou ajeitar uma caminha, trazer um colchão e ajeitar uma caminha para mim ficando aqui dentro do busão. Que essa conduta para mim, voltar todo dia, ficar puxado para mim, eu ficar aqui vai ser melhor. Ela: não, meu filho, você está acolhido aqui, pode ficar à vontade. E eu comecei a fazer isso, irmãos. E nessa brincadeira de dormir nesse ônibus, eu comecei a buscar o Senhor com força e orando, e aquele sofrimento, sentindo assim, aquele sofrimento, aquela dificuldade da vida, de ter que dormir dentro do ônibus, irmãos, trabalhar o dia todo, ter que dormir dentro do busão ainda no final da noite. Não que estava ruim, porque ali eu sempre falo com Deus que foi um lugar que Ele me encontrou, né? Que Ele me encontrou e permitiu eu encontrar com Ele. Quando foi uma bela de uma noite, irmãos, aí questão de uns 7 dias que eu estava buscando o Senhor assim com muita força mesmo, eu simplesmente senti uma presença, eu em oração, clamando dele: Senhor, deixa eu sentir sua presença, deixa eu sentir sua presença, deixa eu sentir sua presença. E
Irmãos, eu não sei explicar, porque como eu falei, eu ainda tenho pouco entendimento. Mas a presença que veio em mim naquele momento foi algo tão intenso que eu estava de joelho na hora fazendo a oração, chorando muito. Eu estava chorando muito, eu queria muito sentir a presença de Deus. Mas aquele momento, irmãos, foi algo assim tão sobrenatural, tão forte, tão intensa aquela presença que me tomou ali naquele momento, que eu caí de rosto no colchão. Eu não consegui ficar normal, igual eu estava ajoelhado. Meu rosto colou no colchão. A sensação que eu tive era como se uma força muito grande tivesse vindo de cima da minha cabeça e me empurrado para baixo. Na hora eu fiquei uma semana, irmãos, por essa luz que está iluminando. Eu fiquei uma semana perguntando a Deus: Senhor, o que é isso? Que eu não tinha entendimento nenhum. Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? E chorava, e chorava, e chorava, e choro, e fiquei alegre ao mesmo tempo. E ria e chorava, porque eu vi que era Deus, irmãos. Eu estava ali orando, eu não falava uma palavra, eu só orava, só na minha mente, pedindo do Senhor que fizesse essa obra na minha vida, que deixasse eu sentir essa presença dele. E ali eu senti, irmãos, naquele momento, irmãos, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito altiva. Naquele momento, a sensação que Deus colocou dentro de mim, na minha mente, no meu coração, foi tipo assim: tudo que a gente conseguir enxergar com nossos olhos, mesmo os olhos naturais que eu estou falando, não estou falando nem dos olhos espirituais não, mas olhos naturais. Tudo que você consegue enxergar na natureza, uma partícula que você não vê a olho nu, que a gente sabe que só vê no microscópio. Tudo, irmãos, tudo que eu imaginar que tem no universo, lá fora, nas galáxias, tudo tá na mão de Deus naquilo ali. Tudo foi criação de Deus, tudo é Deus, Deus está em tudo, simplesmente tudo. A sensação que eu tive foi aquilo. E eu falei com ele: Senhor, eu sou uma poeira cósmica no universo, Senhor, eu não sou nem uma partícula, eu sou uma poeirinha cósmica no universo perto do Senhor. A grandeza de Deus, naquele momento que eu senti assim, a grandeza que Deus é algo, não tem como medir Deus não, irmãos. Deus não tem medida não, Ele está em tudo. Na minha mente, aquela hora ali veio e foi isso. E foi Deus que colocou aquilo dentro de mim, e eu tenho convicção disso, irmãos. E eu ainda acho uma coisa aqui, com muita certeza. Nesse plano terrestre, Deus não dá, digamos assim, autoridade para nós entender Ele no todo dele, não, irmãos. Crer às vezes sem entender, crer sem ver, porque não dá para explicar a Deus, não. Eu não sei como é que é depois do pós-morte nosso, como é que é. Se Deus dá a nós um entendimento maior, a gente já tem ali um encontro com Ele, não sei como é que vai funcionar. Eu creio muito no que está na palavra, e o pouquinho que eu já li até agora, e o pouquinho que eu já peguei nas pregações dos cultos e tudo, a gente vai guardando, na medida do que o Senhor vai deixando a gente guardar e vai revelando para a gente ali. Mas eu creio muito que nesse plano terrestre aqui, será muito difícil alguém falar assim: não, eu sei explicar a Deus no todo dele. Eu acho que ninguém vai explicar, irmãos. Deus é inexplicável. Ninguém. Aí, irmãos, eu fiquei muito grato. Ali a intensidade que eu senti, eu creio, irmãos, muito que naquele momento o Senhor estava me batizando no Espírito Santo. Mesmo um cara tão pecador igual eu, tão bagunçado, mas eu não entreguei meu coração a Deus, não. Eu rasguei meu coração na presença dele, irmãos. Rasguei que o desejo que ele plantou dentro de mim, de sentir a presença dele, de caminhar com ele e ele caminhar comigo, foi tão grande que eu foi rasgar meu coração na presença de Deus. E ele me honrou com essa entrega que eu fiz, e ele sabia e sabe até hoje o desejo do meu coração de continuar servindo a ele, de continuar alinhado com ele. E eu comecei a ficar mais intenso ainda, mais desejoso ainda da presença de Deus, mais desejoso ainda das experiências com ele, e comecei a buscar isso, irmãos, naquele momento lá, irmãos. Quando eu abri meus olhos, eu agradeci muito a ele. Falei: Senhor, eu não sei nem o que eu falo para me agradecer, Senhor, não tenho nem palavra para agradecer. Mas eu sou muito grato, Senhor, que o Senhor ouviu minha oração, o Senhor me atendeu, eu senti essa presença. E aí eu peguei e falei com ele, falei: Deus, mas e agora? É só essa vez que eu vou sentir essa presença do Senhor? Eu falando isso tudo na mente, irmão, essa oração era na mente só. Falei: irmãos, eu tenho eu tinha uma vergonha assim, irmãos, de estar orando lá dentro do ônibus e a dona ouvir, essa dona Cida, irmã Cida, me ouvisse lá na casa dela, que eu parava o ônibus bem pertinho da casa, no quintal dela. Eu tinha um receio assim dela ouvir e falar: esse menino tá endoidando dentro do ônibus ali, conversando só. Você vê, né, irmãos, a inocência da gente, a simplicidade. E eu orava ali só na mente, irmãos, buscando de Deus só na mente.
E ali naquele momento eu falei com ele, Senhor, e agora? Eu não vou sentir isso mais nunca não, será que foi só essa vez só? E na hora que eu fechei meu olho ali, que eu falei, Senhor, deixa eu sentir de novo, eu tornei a sentir o Espírito Santo, senti aquela presença. E eu já abri o olho, já chorando de novo e agradecendo, falei, Senhor, o Senhor está comigo agora, não me larga não, Deus, não me solta não, eu quero que o Senhor caminhe comigo minha vida inteira. E fiquei naquela e agradeci demais. Deitei e fui dormir, descansei. No outro dia de manhã, 5 da manhã, eu acordei, dei uma vistoriada no ônibus. Os meninos netos de Dona Cida vão para a escola comigo. Eu sentei no banco do motorista ali, liguei o carro para poder fazer um ar, né? Os irmãos aí que vão ouvir esse comentário, esse testemunho meu aqui, que entende um pouquinho da mecânica, vai saber como é que funciona esses carros a ar, né? Que é movido a ar, a gente tem que deixar ele um tempo ali para ele encher o balão de ar. Eu tô ali enchendo aquele balão e conectando com Deus. E eu olhei para os meninos naquela área lá assim e comecei a chorar, irmãos. E comecei a pensar na noite anterior e comecei a chorar. E falei, Senhor, a única coisa que eu queria saber era se o Senhor foi só ontem aquilo ali, Deus. E nunca mais eu vou sentir essa presença do Senhor. Não deixa eu abandonar, não, Senhor. Deixa eu sentir sua presença. Na hora que eu fechei os olhos, irmãos, eu tornei a sentir ele ali comigo e chorei muito. Fiquei aquele receio dos meninos ver eu chorando, ali meio durinho ainda, o coração meio durinho ainda. Mas aí eu pensei, falei, mas eu já chorei por tanta coisa nessa vida, se os meninos perguntavam, eu falava, não, os meninos, é por causa de Deus mesmo que eu tô chorando. Eu já chorei por causa de tanta coisa nessa vida, não é agora que eu vou esconder que eu tô chorando aqui por causa de Deus, porque eu tô sentindo a presença de Deus aqui comigo. Se eu estiver na rua e Deus me visitar e eu começar a chorar e alguém parar, eu falo, ô irmão, se você não tá chorando por causa da presença de Deus, busca ele que é gostoso demais, não tem como não chorar não. Aí, irmãos, beleza. Eu vi que o Senhor estava comigo, eu coloquei minha crença, minha fé toda naquilo, falei, Deus agora está comigo e eu só vou andar com ele agora. Irmãos, esse testemunho vai ficar grande demais, vocês perdoam nós aí. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Irmãos, quando eu deixei meus alunos na escola, peguei minha moto ficava na mercearia de um amigo meu lá, fui rodar de motor Uber, fazendo minhas corridinhas, parei num lugar, falei, Deus, e agora? Eu vou pedir Senhor um sinal. Eu estava audacioso, irmãos, eu estava com uma fé assim, uma crença, uma fé dentro de mim que Deus ia mostrar, qualquer sinal que eu pedisse, ele ia me mostrar para falar comigo que era ele mesmo. E eu, na mente, irmãos, eu parado perto de um condomínio aqui em cima, perto do parque municipal aqui da cidade. Eu parei assim de frente, estava dando um vento muito forte e tinha uma árvore assim, que essa árvore estava balançando tanto. E eu olhei para essa árvore assim, e no meio dela, bem no meio dela, tinha uma galinha assim menor que estava balançando tanto. E eu olhei para aquela galha e falei assim com Deus, só na mente. Eu estava audacioso, irmãos, eu estava violento na fé. Ali era capaz de aparecer um Lázaro da vida e eu ter coragem de ir lá para tentar ressuscitar ele, de tanta fé que eu estava tendo que era Deus que estava comigo, mas eu queria o sinal. Eu falei assim, Deus, só na mente, Deus, se realmente é o Senhor que está comigo, se aquela presença toda que eu senti ontem é o Espírito Santo, que a menina falou comigo aquele dia, eu quero que o Senhor faça uma proeza aqui nessa natureza aqui, Senhor. Eu tô vendo essa árvore aqui balançando toda, se o Senhor parar aquela gainha do meio ali que está balançando, a que está balançando mais, se o Senhor fazer só ela parar e a árvore continuar balançando, eu sei que é o Senhor que está caminhando comigo, esse poder aqui é o Senhor, essa força que eu senti. Que não sei nem explicar o que tamanho que é aquela força ali não. Deus deve ter só triscado o dedo em mim aquele dia, né? Que é muito poder de Deus. Irmãos, por essa luz que está iluminando, a galinha foi parando assim de câmera lenta e aquela árvore sacudia, parece que aí com o vento sacudiu a árvore mesmo. E eu na hora comecei a chorar, no meio da rua, comecei a chorar e falei, Deus, obrigado, Senhor. O Senhor confirmou para mim do jeito que eu te pedi, Senhor. O Senhor confirmou e agora eu tenho mais que certeza de que é o Senhor que está caminhando comigo. E eu sou muito grato a Ti, Senhor. E continuei, irmãos, naquela caminhada, e todos os dias oração, e buscando o Senhor, e buscando sentir a presença dEle, e clamando a Ele, entregando a vida nas mãos dEle cada dia, e buscando, com isso passou-se uma semana. Quando eu cheguei, e eu sentindo a presença do Espírito Santo todo dia, eu ia orar de manhã, ia orar à noite, eu sentindo a presença. Quando eu cheguei à noite, fui para casa do meu pai mora aqui na cidade de Montes Claros, morava, tem 3 meses que eu falei atrás, no início do testemunho que eu falei, que ele faleceu tem uns 3 para 4 meses.
Fui pra casa do meu pai, entrei pra dentro do quarto, um domingo à noite, era assim umas 9 da noite. Entrei pra dentro do quarto, peguei a Bíblia, fechei a porta, sentei na beira da cama, peguei aquela Bíblia, irmãos, abri a mão sobre ela assim e falei assim: Senhor, senti a presença do Espírito Santo bem suavemente. Falei: Senhor, eu clamo do Senhor que agora que o Senhor me deu uma palavra dentro dessa Bíblia, Senhor. Na hora que eu abri aqui o livro que vier, a passagem que vier, é o Senhor falando comigo. É o Senhor falando comigo e eu vou guardar, eu quero essa palavra, Senhor, me guardar dentro do meu coração para mim não esquecer nunca dela. Irmãos, Deus me deu uma marretada, eu não sei de qual passagem que está isso, irmãos, não sei qual livro que é, mas eu sei que resumidamente ele me falou assim, ó: eu sou um juiz justo. Os irmãos recordam aí que no início desse testemunho eu falei sobre Deus ser muito justo. Ele me falou isso na palavra e eu na hora senti aquele peso tão grande, irmãos, que passou todos os pecados meus na minha mente naquela hora. E eu falei com ele: Senhor, eu sou indigno de não bater o joelho no chão, eu sei que o Senhor me perdoou, o Senhor está caminhando comigo. E eu estou buscando caminhar com o Senhor, mas eu sou indigno de não bater o joelho no chão e pedir perdão de novo pelos pecados, meu Senhor. Que o Senhor me deu um peso tão grande dentro do meu coração com essa palavra, que o Senhor é um juiz justo, que eu fiquei sentindo o peso dessa palavra, que me pesou. Eu fiquei pesado aqui agora, Senhor. Eu vou bater o joelho no chão e vou pedir perdão. Irmãos, quando eu ajoelhei na beira daquela cama, que eu escorei meus cotovelos na beira dela assim, e fechei meu olho para fazer a oração, o Espírito Santo veio em mim com uma intensidade tão grande que na hora, irmãos, eu senti um temor. Eu falei: Senhor do céu, o que é isso? Quando eu tentei abrir meu olho, o olho não abriu. E eu tinha uma semana que eu estava fazendo jejum, oração, lendo a palavra, consagrando minha vida totalmente nas mãos de Deus e buscando dele uma experiência sobrenatural com ele. Uma experiência espiritual. Eu buscava de Deus isso, eu estava buscando. Irmãos, ele me tomou com tanta intensidade ali naquele momento que foi parecido com a primeira vez que ele fez eu sentir aquela força dele ali. Foi uma intensidade muito grande naquele momento. E quando eu tentei abrir meus olhos, os olhos simplesmente não abriu, irmãos. Não abriu de jeito nenhum. E eu tentava abrir o olho e eu fui acalmando assim um pouco e falei com ele assim: Deus, eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Eu tô clamando ao Senhor, para o Senhor me dar uma experiência. Eu acho que o Senhor vai me mostrar alguma coisa. Se for isso, Deus, pode me mostrar. Isso aí só na mente, irmãos. Eu falava com Deus só na mente. Falei: Senhor, pode me mostrar que eu quero ver. Quando eu falei assim, irmãos, eu não sei explicar para os irmãos, mas aquela experiência ali nunca tinha ocorrido comigo e depois desse dia nunca mais ocorreu. Aquela mesma experiência ali. Ele me deu uma visão espiritual. Não é como se fosse um pensamento. Eu estou aqui agora contando o testemunho e vindo na minha mente, tudo aquilo que ocorreu vindo na minha mente como um pensamento. Não é isso. Os irmãos que vão estar ouvindo aí o testemunho agora, vão estar ouvindo e na mente suas vai vir aquele pensamento, tentando acompanhar como que foi, imaginando a cena daquilo ali ocorrendo. Naquele momento não foi desse jeito. Não foi, eu estou querendo explicar para os irmãos que foi algo diferente do que eu já tinha vivido. Eu nunca vi aquilo, nunca tinha vivenciado uma situação daquela. Era algo diferente. A minha sensação era como se eu estivesse dentro do ambiente. Eu não sei se é aquilo ali que os irmãos falam que Deus arrebatou, mas a minha sensação era como se eu estivesse pairando por cima, vendo a cena. Ele me levou, irmãos, numa cena de um show perfeito. O palco, o jogo de luz, não tinha som, não era audível, mas era visual, muito, muito visual, muito nítido. Era como se eu estivesse na frente de uma televisão 4D, assim. Na hora eu estava flutuando como se eu estivesse dentro do ambiente. Um palco, o show, a banda em cima, jogo de luz, aquele monte de jovem pulando com os copos de bebida, aquele monte de mulher com uma sainha curtinha, irmãos, aquelas roupas, não vou falar logo rasgado, aquelas roupas indecentes do mundo, tudo bagunçado, e eu olhando para aquilo e pensando assim, eu falava com Deus assim: Senhor, eu não entendi porque que o Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer comigo igual o Senhor fazia com os profetas de antigamente, ia mandar um anjo descer aqui dentro do quarto, para me trazer uma mensagem, para falar alguma coisa comigo. Mas eu queria, era isso mesmo de Deus, eu ficava pedindo ele: Senhor, manda ao menos um anjo para mim ver ele. Ó, pra você ver, irmãos, como é que tava a fé do menino. E eu buscando de Deus aquilo, irmãos, e ali na hora eu falei com ele, falei: Senhor, eu tava aqui na época que aconteceu esse episódio comigo da visão, tava tendo a exposição aqui da cidade. E eu não fui, eu sempre fui, eu participei de todas.
Eu não fui em nenhum show, eu tava consagrando mesmo minha vida a Deus. Eu falei com ele, falei, Senhor, esse tipo de ambiente, eu não tava sentindo bem mais, irmãos. Eu olhava para as coisas do mundo e sentia repulsa. Um cara que era totalmente mundano. Eu não sentia bem, eu ficava incomodado. Já era o Espírito Santo me incomodando, falando comigo aquilo ali, não era vida para mim mais. E eu, na hora, falei com ele, falei, Deus, eu tô consagrado a Ti, Senhor, eu não tô indo nesses lugares mais, nesse meio ambiente, eu sempre andei aí, ó. Desse jeitinho que o Senhor tá me mostrando, eu sempre andei nesse meio aí mesmo. Mas eu não tô mais não, eu não entendi porque que o Senhor tá me mostrando isso não. Quando eu falei assim com ele, irmãos, aquela visão sumiu e apareceu o inferno. Inferno, fogo, do jeitinho que tá lá na Bíblia, na passagem. Fogo, sofrimento e ranger de dente, irmãos. O povo rastando no meio do fogo, ranger de dente. E tinha um demônio muito grande, um demônio vermelhão, do chifrão enrolado assim, pretinho, irmãos. Era a visão que eu vi de jeitinho. O demônio era totalmente vermelho, da cor do fogo mesmo. E aquele chifrão pretinho enrolado assim pra cima. Um demônio muito grande, ele era imenso perto do povo. Ele grandão no meio do povo lá. E ele ria, irmãos. Igual eu falei, essa parte também não foi audível, mas ele fazia aquela fisionomia, tipo como se estivesse olhando pra cima assim, rindo. Fazendo a boca dele rindo. E eu olhei, e Deus não deixou eu ter temor daquilo. Eu olhando e entendendo, eu olhando e tentando buscar entender o que é aquela mensagem que Deus estava me passando. Eu só falei, misericórdia, Senhor. E ali, irmãos, aquilo ali sumiu. Sumiu. Daí a pouco apareceu um lugar assim maravilhoso, cheio de árvores, umas árvores diferentes, umas árvores lindas, um monte de flor, umas nuvens assim baixinhas, irmãos. E tinha um homem, ele estava bem longe de mim, assim, ó, 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância de mim. Ele bem à frente, com uma veste toda branca, uma túnica. Era uma veste assim só, de cima até embaixo, e eu não via os pés dele. As nuvens tampavam assim, do joelho para baixo dele, as nuvens tampavam, e ele com aquela veste toda branca e aquele cinturão, um cinturãozão bem largo assim na cintura dele, e aquele tanto de pedra brilhando. E eu de longe assim olhando, irmãos, eu olhava naquela empolgação, olhava e falava assim, oh Deus, esse é o Senhor, esse é o Senhor. E eu ficava olhando, quando eu pensei assim, irmãos, aquilo sumiu. Eu não vi o rosto dele em momento algum também, não. Ele estava de costas para mim o tempo todo e ele caminhava. Na visão, ele estava caminhando, naquele caminho, assim, aquele caminhadinho assim, suave, aquele caminhado lento, andando assim no meio daquelas nuvens, e eu daqui olhando, e quando eu pensei, é o Senhor, meu Deus, sumiu. Os irmãos recordam que eu falei a posição que eu fiquei. Ajoelhado, com os cotovelos apoiados na beira da cama e a cabeça na altura das mãos. Quando sumiu, não apareceu mais nada. Ficou tudo escuro minha visão. E eu não ficava com pensamento nenhum, nem lembrando do que eu tinha visto na visão. Eu só falava assim, oh Deus, acabou. Acabou. O Senhor não vai me mostrar mais nada, não? Eu senti minha cabeça descendo, irmãos. Naquele momento eu pensei assim, será que já passou mais tempo do que eu estou imaginando e eu estou cansado, minha cabeça está descendo? Não entendi muito bem. Senti um peso na cabeça, a cabeça descendo. Devagarzinho, de câmera lenta, entre os braços. Eu forcei para trás para ficar em pé, de novo. Quando eu forcei, não mudou nada, não levantou nada. Da maneira que a minha cabeça estava descendo de câmera lenta, ela simplesmente só continuou. E eu forçava para trás e ela não ia. E essa hora eu falei assim, Deus, é o Senhor que está mexendo comigo aqui, então seja feita a tua vontade. Fiquei em paz, fiquei assim leve na hora, não forcei nada não. Tipo, me entreguei a ele naquele momento. E minha cabeça continuou descendo, devagarinho. Quando eu encostei a testa na cama, ele me mostrou a balança da justiça, irmãos, em movimento, a balança pesando assim, ó. Aquele símbolo mesmo da balança do pessoal que faz direito. O pessoal que faz faculdade de direito. Só um momento, irmãos. O pessoal tá me ligando aqui, dando a hora, acaba que vai atrapalhar um pouquinho o áudio. Os irmãos perdoam nós. Irmãos, aquela balança, o símbolo da faculdade de direito, ela movimentava. Mas essa hora ele me mostrou ela muito grande. Na hora que ele me mostrou ela, eu consegui conectar as 4 imagens que ele me mostrou na visão. Eu consegui conectar e peguei, como foi com José lá no Egito, consegui pegar aquela visão e entender totalmente e nitidamente o que o Senhor falou comigo ali. A mensagem dele, o recado dele. Foi ele falando comigo, irmãos. Ele usou exatamente o que eu mais gostava no mundo para me mostrar o mundão. Foi ele falando comigo assim, ó, meu filho,
Você não me pediu uma palavra na Bíblia? Eu te falei que eu sou um juiz justo, não falei? Para você, você não pediu para guardar dentro do seu coração? Eu não vou guardar no seu coração, não. Eu vou registrar isso no seu espírito. Vou te dar a palavra, eu sou um juiz justo, e vou registrar no seu espírito uma visão espiritual para você nunca mais esquecer que eu sou um juiz justo. O mundo tá aí, o show era simbolizando o mundo, tudo que eu gostava, mas não acha que não tem os dois caminhos, não, o céu e o inferno, não, que tem os dois, e eu não tenho como mudar a minha essência é santa. Da maneira que eu pesei fulano, ciclano e beltrano, eu vou te pesar. Enche seus bolsos com a semente boa, sameia coisa boa na vida, porque na hora que você for colher, na hora que eu for fazer o peso, eu vou ser justo. Se você semeou coisa boa, eu vou pesar pro lado bom. Se foi coisa ruim, não vai ter jeito de eu mudar. Deus não vai fazer vista grossa para nós não, irmãos. Nós podemos achar que nós estamos consagrados a Ele, que nós vamos entregar a Ele o tanto que for. Se levou coisa boa e semeou coisa boa, é coisa boa. Você não precisa colher aqui nessa vida não. O principal é a vida eterna no final. Mas Deus vai pesar. Agora, se semeou coisa ruim também, Ele não vai ter como fazer de conta que foi coisa boa, não. Ah, eu amo essa filha minha aqui demais. Ela semeou coisa ruim aqui, mas eu vou fazer vista grossa e não vou fazer de conta que eu não vi, não. Não vai, não, irmãos. Ele vai ser justo. Irmãos, eu fiquei grato a Deus um tanto que eu já abri o olho ali naquele momento, chorando. E os irmãos recordem aí que eu falei que eu tentava abrir meu olho e o olho não abria. Eu estava numa vontade, num desejo tão grande de ver, de ter uma visão, de ter uma experiência com Deus, que eu, na verdade, eu não queria abrir olho nenhum, não. Eu vi que ele ia me dar a visão ali, começou me dando, e foi o decorrer da visão todinha, eu sentia, vamos dizer aqui, o carnal meu, tentando abrir o olho, mas eu não queria abrir. Eu falava com ele, falava, Deus, meu olho está querendo abrir, mas eu não quero abrir nada, não, eu quero é ver. Eu quero que o Senhor me mostre mesmo, eu quero ver. Eu falava com ele, mas eu sentia que meu olho ficava tremendo, tentando abrir, irmãos, forçando para abrir, forçando, e não abria. Agora, olha para vocês, eu sempre falo, quando eu vou contar esse testemunho, eu contei ele nas igrejas, no momento do testemunho, nos cultos, eu só contei esse testemunho uma única vez. Nem foi na minha comum, inclusive, foi numa outra igreja que eu fui visitar, da cristã também, a gente foi congregar lá, e acabei lá, Deus tocou no meu coração, eu senti de cantar esse testemunho. E a segunda vez que eu estou contando é aqui agora no canal. Irmãos, eu sempre falo, Deus não me mostrou 4 coisas, não, Ele me mostrou 5. Porque até o abrir de nossos olhos é permissão de Deus. Na hora que Ele fala assim, não vai abrir, olha o pai de João Batista, né? Que ele falou, vai ficar a gravidez da mulher todinha aí sem poder falar um A. Só vai falar na hora que o menino nascer. É Deus, irmãos, tudo está na mão dele. Muito mais do que nós temos entendimento, muito mais do que nós achamos que nós sabemos, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Se Deus falou assim, vai ser assim, assim, assado, a palavra dele não vai voltar atrás, vai acontecer. Tudo está nas mãos dele. Então, se algum irmão está com uma causa complicada, está com uma doença, está com um problema, irmãos, confie em Deus, irmãos, e seja feita a vontade dele. Se não for a hora de receber cura também, que ele leva nós mesmos para ficar mais ele na eternidade, que é o que nós mais almejamos, é o que nós mais quer. Aqui tudo é passageiro mesmo, a traça e a ferrugem vai corroer, e nós quer o eterno, nós quer morar no céu, mas o Senhor, voltar para casa. Essa ansiedade doida que bate dentro de nós de vez em quando é saudade de casa, irmãos. Nós não é daqui não, nós é do céu, nós não é daqui dessa terra não. Irmãos, e certo é, irmãos, o testemunho não acabou não, tá na metade. Aguenta a mão aí, irmãos, que eu vou contar tudo. O Senhor está trazendo, eu vou contar. Eu estou sentindo o coração de contar o testemunho completo. Irmãos, naquela situação eu falei, Senhor, eu não vou guardar isso só para mim, eu vou falar com outras pessoas que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. E eu falei com os irmãos aqui que eu fazia o transporte escolar e na hora vaga minha eu fazia o motor Uber. Irmãos, de 10 pessoas que montavam na minha moto, que eu sentia de contar o coração, sentia no coração de contar o testemunho da visão que Deus tinha me dado. Isso foi durante uma semana, viu, irmãos? Isso aconteceu no domingo e eu fiquei contando esse testemunho para quem eu sentia de contar de segunda até sexta. Na sexta eu fui para a roça, para casa de minha mãe. Quando eu contava, a pessoa já gritava na garupa da moto, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, filho, você teve uma experiência. Eu já olhava para trás e falava assim, você é crente? Sou crente, sou de tal igreja. Eu, moço, mas Deus, irmãos, de 10, 11 era crente, que eu sentia de contar. Eu falei, Deus está usando isso para falar comigo, é para você que ser crente. Você vai ser crente, meu filho. Irmãos, nós era de igreja católica, eu fui batizado na igreja católica criança, bebezinho. Nunca na minha vida eu tinha abrido uma Bíblia para ler. Eu não ia em missa,
Eu não participava de nada, lá em casa minha mãe nunca foi de ir na igreja, não ia de jeito nenhum, irmãos. Eu fiz mal primeira comunhão, não fiz crisma, não fiz nada na igreja católica. Sempre andei no mundão. Eu não entendia nada das coisas de Deus, não sabia de passagem nenhuma. Vocês vê, às vezes eu falar alguma coisa ou outra aqui da palavra, é de agora, de setembro do ano passado para cá. Eu fui aprofundando e Deus foi trazendo para mim. Eu nos cultos a gente vai aprendendo um pouquinho, mas eu não sabia nada, não. Irmãos, e eu vou e falava com Deus, falava, Deus, eu já entendi. O Senhor quer que eu batize em alguma igreja católica, em alguma igreja evangélica, alguma igreja crente. Só que eu só quero do Senhor uma coisa, me guia, Senhor. Eu não quero fazer diferente do que o Senhor quer para mim. Eu quero batizar, eu quero nascer das águas de novo, quero nascer do Espírito de novo, mas eu quero ser renovado, Senhor, e eu quero andar nos seus caminhos com o Senhor me sendo meu guia. Eu não vou andar mais perdido nesse mundo. Eu quero que o Senhor anda mais eu quero que eu batize a igreja, que o Senhor mostrar, eu falar, é aqui que é para você batizar. Eu senti que o Senhor falou comigo ali, eu vou batizar nela. E foi, irmão, seguindo naquela. Irmãos, eu não tive coragem de contar para minha mãe dessa visão que eu tive, essa experiência com Deus, pelo telefone. Eu guardei isso até na sexta-feira. E o decorrer da semana todinha, de segunda até na sexta, só irmão aparecendo na vida minha, só irmão aparecendo. E eu, Deus, eu batizo, só o Senhor guiar que eu batizo. Quando eu fui para a roça na sexta, eu cheguei lá, falei, mamãe, preciso conversar com a senhora. Sentamos na mesa da cozinha, já conversei o caso, falando assim com ela, ó, mamãe, parei para analisar minha vida todinha e simplesmente entendi que eu sou fruto de um pecado. Eu já nasci fruto de um pecado, desde quando a senhora mais pai me concebeu, eu já nasci fruto de um pecado. E naquela hora, irmãos, eu percebi que o semblante dela mudou. Ela sentiu um pouco aquele peso do que eu falei. Muito provavelmente ela parou para analisar na hora que eu falei e realmente entendeu o que foi, né? Mas tudo foi permissão de Deus, irmãos. Não adianta falar que não foi não, porque foi. Irmãos, e naquela hora eu falei com ela, tudo tinha acontecido, que eu busquei consagrar minha vida a Deus, estou buscando alinhar com Deus, e Deus me deu essa experiência tal. Contei a ela a experiência da visão. Irmãos, os irmãos acreditam que minha mãe acreditou, minha mãe creu naquilo ali que eu falei com ela. Ela creu e eu segui, irmãos. Ali fui dormir, fomos descansar na sexta ali. Quando foi na bela manhã de sábado, eu acordo de manhã, fui para a área de serviço lavar minhas roupas. Estou lá bem conversando com Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor fez minha mãe ter um entendimento dessa experiência com o Senhor. Vi que ela creu, ela falou que creu e que o Senhor é maravilhoso demais de ter permitido eu ter tido essa experiência. Quando eu estava falando assim com Deus, irmãos, ela pegou e veio e falou, meu filho, não sei o que, veio falando alguma coisa comigo assim por trás. Quando ela entrou na área de serviço, irmãos, que ela chegou perto de mim, a mesma maneira, a mesma intensidade que o Senhor achou graça de manifestar o Espírito Santo em mim para poder me mostrar aquela visão. Quando eu falo de intensidade, irmãos, os irmãos entendem o seguinte, eu fiquei sentindo a presença de Deus desse dia, até hoje eu sinto a presença dele toda hora, é só eu clamar a ele e buscar do Espírito Santo, eu sinto a presença dele comigo. Mas é leve, é suave. E nessas experiências mais fortes que Deus permitiu acontecer comigo, já foi diferente, foi intenso. É algo que eu não consigo abrir meu olho, o olho fica tremendo, tentando abrir e não abre. E o Senhor tomou meu corpo ali naquela hora, irmãos, do mesmo jeitinho que ele fez na visão. Ele me tomou, ele me conduziu a abraçar com minha mãe. Eu já abracei, na hora que ela chegou perto de mim, já aconteceu isso, foi rápido. Ele manifestou em mim e eu abracei com ela. Quando eu abracei com ela, o Senhor pegou meus dois dedos, irmãos, por essa luz que está iluminando, o Senhor pegou meus dois dedos e enfiou dentro dos dois ouvidos da minha mãe. Aí na hora eu falei com ele, falei, Deus, o que é isso, Senhor? Se eu não fiquei com medo na visão que o Senhor me deu, que o Senhor me mostrou até o inferno, eu não sei se o inferno é daquele jeito, mas ele me mostrou a maneira que eu imaginava que era, para mim saber que ele estava falando comigo do inferno. Beleza, filho? Cumprimentando os menininhos que passaram na rua aqui, irmãos, os menininhos andando de bicicleta na rua de casa aqui. Cuidado, os meninos. Irmãos, ele manifestou em mim, enfiou os dois dedos no ouvido da minha mãe. Na hora eu falei, Senhor, agora eu senti um temor aqui tão grande que minha mãe vai falar que eu tô doido. Se ela não achou que eu tô doido na questão da visão, agora ela vai achar que eu tô doido. Irmãos, só que aí eu falei assim, Deus, mas eu confio tanto em Ti que eu não sei o que é isso que o Senhor tá fazendo não, mas o Senhor sabe o que é, então mete bronca. Eu falei com Deus no meu vocabulário. Mete bronca então, faz o que tiver de fazer, Senhor. Seja feito por vontade aí.
Eu sou ferramenta nas suas mãos, pode me usar do jeito que o senhor quiser aí. Irmãos, e ficou, e foi apertando aqueles dedos dentro do ouvido dela e eu não tinha reação de tirar nem nada. Ele me dominou, ele controlou meu corpo, ele controlou todos os movimentos meus. E ela agarrou assim na minha cintura com os dois bracinhos dela, coitada, segurou assim na minha cintura com as mãos. Daí a pouco, irmão, soltou aquele ouvido dela e veio e segurou nos dois antebraços dela, com minhas duas mãos, segurou nos dois antebraços e ficou sacudindo os dois antebraços dela. E eu, sem entender nada, mas entrega a Deus, irmãos, sacudindo. Irmãos, é como se Deus tivesse me soltado daquela hora ali. Como se ele estivesse dentro de mim e naquela hora ele saiu de uma vez, assim. Eu cheguei a dar um passo para trás, já chorando demais. E ela chorando também. E ela falou, meu filho, irmãos, minha mãe é uma mulher de tanta força. Minha mãe já teve coragem de sair de lá da roça, vir para cá, internar para fazer cirurgia sem avisar nós, para não preocupar nós. Na cabeça dela, ela fala assim, ó, meus filhos, vocês não é médico. Vocês, se eu for falar que vocês estão aí preocupar vocês à toa, eu mesmo vou lá e resolvo. Minha mãe tem 60 anos. Aí, só pra vocês verem como é que ela é. Quando soltou ela falou, meu filho, eu falei assim, Senhor da glória, que é isso, meu Deus? E ela olhou para mim chorando e falou assim, Deus seja louvado, meu filho. Glória a Deus, que Deus te usou aqui agora. Eu tava com um problema no ouvido, eu não sabia, mas Deus sabia e ela sabia, né? E ela tem fé que Deus sabia, obviamente. E ele deu ela cura, irmãos. Me usou como fonte de canal de cura para curar minha mãe. Fez essa obra lá em casa. A minha mãe mexe com queijo lá na roça e tem mais de 30 anos que ela faz os queijinhos dela na mão. Então ela força muito espremendo aquele queijo ali. Ela deu desgaste nos dois braços. Já tinha feito exame, não falou nada com nós, caladinha. Já tinha feito exame, ia ter que fazer cirurgia, colocar tipo um enxerto lá, uma cartilagem, um negócio lá. Ia ter que fazer uma cirurgia. Curou ela dessas dores nos braços, curou ela desse problema que ela tava no ouvido. Já tinha gastado um dinheiro doido com isso. Irmãos, e nesse meio tempo aí, beleza, passou essa obra que Deus fez de libertação. Em mais 2 momentos, o Senhor manifestou em mim de novo, do mesmo jeito, a mesma intensidade, me colocou para orar na pessoa e a pessoa saiu pulando no meio da rua e glorificando o nome de Deus. A mulher vinha arrastando das pernas. Eu falei, ela é colega minha de serviço lá na escola, trabalha na cantina. Falei, dona Mitz, o que a senhora tem? Chorando e subindo na rua, arrastando a perna. Eu falei, o que a senhora tem? Na hora eu senti, irmão, a manifestação do Espírito Santo em mim. Eu falei, Deus, eu já entendi, eu sei que o Senhor quer que eu ore para ela, eu vou orar nela. Nós vamos curar ela aqui agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós vamos libertar ela. Já falei de jeito dentro de mim, irmãos, e na hora que ela veio, eu falei, vem cá, dona Mitz, senta aqui, mas eu tava na área da mercearia desse amigo meu que a moto ficava guardada lá, ano passado. Quando ela veio, ela falou, ô meu filho, eu tenho um problema no joelho, e esse trem atacou eu, e hoje eu tô indo embora agora, eu não consigo trabalhar hoje mais não. Eu falei, senhora crê de eu orar aqui, senhora? Ela falou, creio demais, meu filho, pode orar. Falei, senta aqui, peguei uma cadeira, coloquei no cantinho, sim, senta aqui, deixa eu orar pra senhora. Ajoelhei, irmãos, coloquei, impus minhas mãos em cima do joelho dela e orei. Falei, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, que essa enfermidade de Dona Mitz vai sair agora, em nome de Jesus, eu ordeno que sai. Não vai prosperar para cima dela essa enfermidade. Ela vai receber libertação que agora, em nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus vai ser glorificado na terra. Na que eu falei assim, irmãos, ela já levantou, já pulou, chorando, mais do que ela estava chorando com a dor. E já voltou ligeiro. Falou comigo, meu filho do céu, Deus está te usando. Eu falei, eu não sei se Deus está me usando não, dona Mitz. Eu só sei que Deus tem que ser glorificado. A senhora chegar na casa da senhora, ora, entrega nas mãos de Jesus Cristo, agradece a Ele. Que quem faz a obra é Ele. E Deus que é glorificado, dona Mitz, é Ele que é o recebedor de toda honra e toda glória, que é Ele que faz as obras na vida nossa. Ela, meu filho, eu não estou sentindo mais nada, estou liberta, graças a Deus, Jesus, obrigado. E saiu ligeiro, irmãos, uma alegria doida. Não vou nem embora mais não, meu filho, a diretora já tinha me liberado lá. Eu vou voltar para trás, vou trabalhar meu dia, é alegre hoje, graças a Deus. E voltou caminhando ligeiro, eu fiquei besta, irmãos, até eu que fui usado por Deus ali, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, o que é isso que o Senhor fez aqui, Senhor? As obras que o Senhor fazia lá atrás, o Senhor usou Jesus Cristo para fazer através dele ali. O Senhor ainda opera até hoje através de nós também, Senhor. Se a gente tiver a fé, e ela também teve a fé dentro do coração dela, e Deus conhece tudo. E eu creio que mesmo se ela não tivesse a fé, Deus ia fazer aquela libertação nela para ela passar a ter. E quem estava lá perto, lá que viu, também crê que Deus existe ainda e faz as obras do mesmo jeitinho que ele fazia lá atrás, anos atrás, ele ainda faz até hoje. Irmãos, vou tentar encurtar aqui o quanto antes para não ficar tão longo.
Irmãos, beleza, passou aquilo. Ele usou eu em mais uma outra situação de oração e libertou a pessoa de enfermidade também. Beleza, passou aquilo e eu buscando de Deus, Senhor, me conduz, que eu sei que o Senhor quer que eu batize, qual igreja que é, qual igreja que é. Quando foi, irmãos, comecei a orar e eu pedi a Deus para poder restaurar esse relacionamento meu. Eu ainda gostava daquela menina. E Deus não restaurava e nada acontecia. Eu falei, Senhor, eu estou entregue em suas mãos. Eu também, se não for para ser ela, eu não quero também não, porque eu só quero se for dos caminhos do Senhor. Se não for dos seus caminhos, Deus, eu fico só. Mas o Senhor tem que falar comigo. Eu não quero que você envolva com mulher nenhuma mais não, meu filho. Você já namorou demais nessa vida sua. Eu quero você agora só para mim. Eu quero, Deus. Se o Senhor falar comigo isso, eu quero. Eu me entrego todinho, Senhor. Eu sou seu. Eu não sou de ninguém nessa terra, não. Eu sou de Jesus. Se o Senhor falar comigo de uma maneira que eu não ter dúvida no coração meu sobre isso, eu me consagro todinho, Senhor. Nem casar eu quero. Irmãos, Deus, pouco eu comecei a trocar ideia com a menina, conversando com a menina, gira de novo, irmãos, perdoa nós aí. Comecei a conversar com a moça, essa menina com 19 anos de idade, olha pra vocês verem, eu com 37, ela com 19. Aí eu falei, moça, sabe uma coisa estranha, não é do agrado de Deus, eu não vou mexer com essa mulher mais. Falei com ela, moça, você não leva a mal não, mas eu tô andando assim numa convivência com Deus que eu nunca tive, eu não quis comentar com você isso os primeiros dias que nós conversamos aí não. Lembrando, irmãos, que eu e ela não tinha encontrado, não tinha ficado nenhuma vez não. Não tinha acontecido nada não, só conversando no WhatsApp. Eu fui falei, senti de falar a verdade com ela, ela falou assim, ô Deus maravilhoso, eu também tô consagrando a Deus, tô fazendo jejum. Tô buscando de Deus, aí aquela hora já mexeu comigo. Eu falei, ah Deus, mas eu pensei que essa menina era doidinha do mundão, hein? Por que ela tá falando comigo do Senhor? Esse trem tá errado. Irmãos, eu falei isso com Deus na mente. Eu falei assim, Senhor, agora são 8h30 da noite. Amanhã de manhã eu vou te pedir um sinal sobre essa menina. Se o Senhor me der sinal, eu vou namorar com essa mulher e vou casar com ela, que é dos seus caminhos. Irmãos, no outro dia cedinho, 5 horas da manhã, quando eu acordei, eu bati o joelho no chão, abri os braços e fechei meu olho. E só na minha mente eu falei assim, Senhor, se no momento que eu abri o olho aqui agora, o Senhor me dá um sinal na estrela, se eu mandar uma estrela caindo do céu para mim, é o sinal que eu peço ao Senhor, para o Senhor confirmar essa menina para mim. Se o Senhor mandar o sinal, eu vou confiar no Senhor, por mais que eu acho que tá meio bagunçado, porque ela é muito nova para mim. Mas por mais que eu ache que tá bagunçado, eu confio no Senhor. É o Senhor falando comigo, ela é sua esposa, é ela que é para ser sua esposa, eu vou namorar com ela e vou casar. Quando eu abri o olho, irmãos, ele mandou a estrela confirmando para mim, de maneira sobrenatural. E eu olho para ela hoje, nós namoramos 6 meses e casamos. Eu olho para ela hoje, isso aí tem pouco tempo, nós casamos agora em fevereiro desse ano, agora 2025. Tudo ajudado pelos irmãos da Igreja Cristã do Brasil. Ajudou nós de tudo. Deus colocou os anjos lá dentro de casa, pagou o casamento para nós, ajudou nós de tudo que precisou. E eu sou muito grato a Deus. Deus usa mesmo, irmãos. Na necessidade que tem, é só entregar na mão de Deus, que se for da vontade dele, no tempo dele, ele faz a obra acontecer. Pode ser o que for. Deus tem poder para agir em tudo. Irmãos, certo é que eu ali já envolvido com ela, começamos a namorar uns 2 para 3 meses, ela creu, eu falei com ela isso que Deus confirmou, e ela falou, ele confirmou para mim também. A maneira que ele quis confirmar, mas ele confirmou para mim que você era meu esposo e eu estava buscando isso dele. Olha para vocês verem como é que Deus trabalhou, irmãos. Ela estava orando a ele, buscando uma pessoa para a vida dela, e eu orando, buscando uma para mim, e ele juntou nós dois. Irmãos, aquela senhorinha, Dona Cida, irmã Cida, maravilhosa de Deus, virou para mim e falou, ô meu filho, você vai para a roça para casa de sua mãe hoje, numa sexta? Eu falei, volto domingo de noite. Ela, você não quer voltar domingo de manhã para você levar eu ali num batizado que vai ter não? Na igreja ali do outro lado, não? Que lá tem um rio que passa, irmãos. Ali do outro lado do River tem a igrejinha de Tabocal, é município de Francisco Sá. Você podia me levar lá? Eu falei, eu venho para mim, mas senhora, irmãos, todo convite que eu recebi, eu fui na Assembleia de Deus, eu fui em Deus é Amor, eu fui de IAF, Igreja Apostólica da Fé, fui em retiro com esse pessoal da IAF, tudo conduzido por Deus. Deus colocou o cara no meu caminho, o cara pagou até o retiro para mim, ele pagou. Tudo conduzido por ele, irmão. Toda igreja que alguém me chamava para ir, me convidava, eu ia já com aquela convicção, velho, é Deus que vai trabalhar nisso, é para me batizar nessa igreja. Deve ser isso, chegar lá, Deus vai falar comigo. E Deus simplesmente não falava nada. Nesse retiro do IAF, eles batizou umas 6 pessoas, 6 a 7 pessoas lá, e eu achei que eu ia ser uma delas, mas Deus não falou comigo, irmãos. E Dona Cida,
Imancida, maravilhosa de Deus, me chamou para ir lá nesse batizado com ela. Eu peguei e fui, sem pretensão nenhuma, mas aquele pensamento: Deus, se for de sua vontade, o Senhor fala comigo. Irmãos, não, que eu parei a motinha debaixo de uma árvore lá. A igreja estava muito cheia, estava cheia de irmãos assim na área ao redor da igreja. Na hora que eu parei a motinha, assim, uns 500 metros da igreja, que eles começaram a tocar os instrumentos, eu já senti o Espírito Santo manifestou em mim naquela hora. Eu falei: Deus, é aqui hoje, que eu acho que aqui hoje. Se não for aqui hoje, pelo jeito não vai ser em lugar nenhum, não. Eu senti um negócio diferente aqui. Irmãos, eu cheguei, aquela igreja cheia demais, eu sentei na área, no meio daquele tanto de gente. Sabia nem como é que saudava os irmãos, como é que cumprimentava, o que é que falava. Cheguei dando boa tarde para todo mundo, naquela simplicidade minha, não tinha entendimento nenhum de nada. Irmãos, quando eu sentei naquela área, veio um irmãozinho lá de dentro e falou, ele veio, aquele tanto de gente lá fora, ele veio direto em mim e falou comigo assim: ô filho, você quer sentar lá dentro? Eu falei assim: mas eu quero demais. Eu já sentindo, falei: Deus trabalhando, já pôs eu fui dentro da igreja. Eu peguei, ele levou eu, me conduziu. Cheguei lá, ele colocou eu para sentar, ele era músico, ele colocou eu para sentar no meio da orquestra. E eu falei: meu Deus do céu, não comparei a moto 500 metros da igreja, que eu senti o som dos instrumentos. Eu já fui tocado, aqui dentro então vai pipocar tudo. Espírito Santo vai cutucar aqui hoje, vai ter jeito não. Ô irmão, vocês perdoam a simplicidade mesmo de contar o testemunho de rede. Nós não sabemos nem testemunhar ainda não, irmãos. Nós estamos aprendendo uns pouquinhos. É Deus que vai levando nós nessa caminhada da vida aí. Irmãos do céu, e eu sentindo, e eu fechava o olho, clamava a Deus, falava: Deus, fala comigo. Olha o pensamento, irmãos, querendo que Deus fala dentro do meu ouvido, batiza aqui, com voz humana. Mas Deus não precisa disso não, irmãos, ele toca na alma nossa, ele toca lá no Espírito, que você não tem dúvida. Quando foi, batizou todo mundo que tinha para batizar, que já estava marcado. Batizou todo mundo. Quando foi no último hino, eu fechei meu olho e falei assim: Deus, eu achei que o Senhor ia chamar eu para batizar aqui hoje nessa igreja, mas parece que não vai ser de sua vontade também não. Mas se for, Deus, fala comigo nesse último hino de uma maneira que eu não tenho dúvida que é, Senhor. Ô irmãos, na hora que eu fechei o olho era aquele hino 15, hoje eu conheço, hoje eu sei, né, um pouquinho. Aquele hino 15, ó alma que chora. Eu fechei meu olho e estava fazendo essa oração com Deus durante o hino. Irmãos, mas eu chorei tanto, e eu não estava com vontade de chorar, moço, um choro que vinha lá da alma mesmo, e eu entendi, eu falei: Deus, esse choro é da alma, o Senhor vai pôr esse para tocar o hino, a alma que chora. Se eu esperar o Senhor falar mais do que isso aqui comigo, eu vou ficar o resto da vida dessa esperando, eu vou obedecer hoje e vou ir. Perguntei pro irmãozinho que estava na minha frente, falou: irmão, como é que faço para me batizar aí? Ele me explicou, eu fui lá naquela simplicidade toda, batizou eu. Só maravilha de Deus. Aí naquela hora eu já pensei, falei: Senhor, e agora? O Senhor confirmou aquela moça para mim. Ela é de igreja católica, a família todinha de igreja católica, de cima do altar com o padre, aquele pessoal que sobe lá para ajudar o padre a celebrar a missa. A família deles é daquela. E ela tá faltando uns 3 encontros para ela poder crismar, Deus, na igreja católica. Mas o Senhor fez tanta coisa já na minha vida sobrenatural, isso aqui é fichinha para o Senhor fazer. O Senhor não vai confirmar ela para mim e pôr eu para andar num caminho e ela em outro, não. O Senhor trouxe nós para caminhar, foi junto, e eu rogo do Senhor é isso: traz ela para junto de mim. No momento que o Senhor achar que é oportuno, o Senhor faz essa obra. Na hora lá eu falei isso com Deus. Beleza, montei na moto, mas dona Cida, agradeci os irmãos, fomos embora. Quando eu cheguei lá, eu fiquei pesado, irmãos. Falei: meu Deus, a vontade minha de agradar o Senhor é tão grande, Senhor, e eu queria que o Senhor falasse comigo. O Senhor falou comigo naquele hino. Mas o Senhor sabe, eu não vou esconder do Senhor isso. O Senhor sabe que meu coração aqui está meio pesado. Eu estou com medo de não ter feito o que o Senhor queria, que eu queria batizar exatamente na igreja que o Senhor me conduzisse, Deus. Eu queria ouvir sua voz. Mas o Senhor bem que podia pelo menos confirmar para mim que eu fiz o que o Senhor queria, para mim pelo menos deitar naquela cama ali dentro daquele busão agora e dormir em paz, sabendo que eu obedeci o que o Senhor queria de mim. Me dá um sinal nas estrelas, Senhor. Isso tudo na mente, irmãos. Lá no fundo do quintal do Dona Cida, quando eu abri o olho, ele mandou 2 estrelas cadentes, uma atrás da outra. Tchup, tchup. Passou 2 estrelas caindo. Eu falei: oh Deus maravilhoso, o Senhor falou comigo de novo. O Senhor me falou nas estrelas, Senhor. Eu te agradeço pelo sinal. Entendi que agora que eu entendi o que o Senhor queria de mim, que era batizar na cristã. Irmãos, lembrando, nunca entrei numa igreja cristã, nunca tinha entrado numa igreja cristã do Brasil. A primeira vez que eu entrei, que foi esse dia, era num batizado e Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Beleza, não fui em nenhum culto, não conhecia a doutrina, não sabia nada da igreja. Continuei levando minha vida, indo por serviço, trabalhando, carregando meus meninos, fazendo minhas corridinhas no mototáxi. E naquela conduta, final de semana eu ia para casa da namorada minha.
E à noite eu ia, à tardezinha no domingo, às 4 e pouco da tarde para 5 horas, eu ia na missa com ela, que era no encontro para ela fazer a crisma. Esse dia foi exatamente no penúltimo encontro, já tinha uns 15 dias que eu tinha batizado. Foi no penúltimo encontro dela, era o penúltimo, na outra já ia ser o último para ela poder já crismar. Ela mesma virou para mim dentro da igreja e falou assim, igreja católica, falou assim: oh, amor, engraçado que eu tô lembrando aqui agora, você batizou lá na igreja sua e não foi em nenhum culto. Você não tá sentindo no coração de ir no culto, não? Se você quiser ir, eu quero ir com você. Na hora eu já falei, fui com Deus, falei: Deus, eu acho que isso não é outra coisa não, já é Senhor trabalhando nela. Irmãos, mandei mensagem para um irmãozinho: irmão, onde tem culto hoje? Não sabia nada, nem onde é que tinha culto, eu não sabia. Irmãos, Deus me chamou nas águas, eu não fui nenhum culto. O próximo que eu fui era um batizado também na central aqui de Montes Claros, que foi que ela me chamou. Aí o irmão falou: ó, hoje não tem culto normal não, hoje vai ser um batizado lá na central. Falei: vi, ó, batizado na central, 6h30 da tarde. Você sente de ir? Ela falou: sim, sinto demais, eu tô te chamando, eu tô com vontade de ir pra ver como é que é e tudo. Irmãos, quando chegou lá, Deus, ela pediu pra Deus, Deus já tocou nela. Na hora que foi chegando lá, Deus já tocou nela. Ela falou: amor, tô sentindo. Ela mandou mensagem pra mim no WhatsApp, dentro da igreja: amor, tô sentindo uma coisa aqui, um fogo, um trem queimando dentro de mim, que eu nunca vi isso na vida. Eu falei: entrega nas mãos de Deus. Eu só falo assim com ele: ó, seja feita a sua vontade, Senhor. Fica leve, fica livre, fica leve e entrega nas mãos de Deus o que tiver de acontecer. Ela pediu Deus 5 direções, Deus foi direcionando ela. Ela pediu 5 direções para Deus. As 5 que ela pediu, Deus entregou nas mãos dela, ela batizou também. Aí passou pouco tempo, a gente casou, igual eu falei com os irmãos, e a gente tava seguindo a vida aí, servindo a Deus com alegria. Todo mundo olha para quem conheceu nós no tempo antigo, olha para nós hoje e fala: meu Deus, só pode ser Deus mesmo, que esses meninos eram tudo bagunçados. Oh, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso demais, irmãos. Entregar nas mãos dele a vida nossa é o que a gente tem que fazer e deixar ele conduzir. Irmãos, um pouco antes de eu batizar, eu tava assim, eu tenho uma comunhão muito grande com Deus hoje. Ele me responde muitas orações, me dá sinal, me dá confirmação, me estrela até hoje. É só muitas vezes eu oro e peço a Deus e ele entrega, irmãos. Mas teve o sinal mais lindo que Deus me deu na estrela, irmãos. Eu até falo com os irmãos, se tem alguém aqui que está ouvindo esse testemunho e quer com confirmação, com sinal de Deus, irmãos, pode pedir sem medo, irmãos. Pode pedir com fé, que se for da vontade de Deus, ele manda o sinal que você pedir. Eu peço sem medo. Tem vezes que ele não manda não, ele fica no silêncio e eu choro com saudade dele, que ele fica silencioso comigo e eu fico chateado, fico mal, que parece que ele sumiu e não quer dar uma moralzinha pra mim mais, mas aí daí a pouco ele passa uns dias e ele aparece. É testando o coração da gente pra ver como é que a gente vai reagir, né, irmãos, também. Mas certo é, irmãos, que a confirmação mais linda que Deus já fez comigo foi um dia na roça, na casa de minha mãe. Isso foi num sábado assim, 3h20 da manhã, eu acordei. Isso foi no mês de junho do ano passado, junho de 2024. Eu tinha uma decisão para poder tomar agora em fevereiro de 2025. Isso aconteceu em junho de 2024 e a decisão que eu tinha que tomar era agora, fevereiro de 2025. Irmãos, certo é que tinha mais de 7 meses para eu poder ter que tomar essa decisão. Era um assunto que eu não estava nem lembrando disso. Era sobre meu serviço. Era um assunto profissional, minha vida profissional. E eu acordei naquela madrugada, de sábado para domingo, mas eu acordei com um pensamento dentro da minha mente tão forte, que era algo diferente, que também nunca aconteceu comigo. Não foi igual a visão e não era um pensamento comum. Era como se Deus estivesse martelando dentro da minha mente: moço, vai lá fora orar e pedir o sinal que eu vou mandar para você, sobre o assunto, sobre a decisão que eu tinha que tomar. E eu falei: Deus, eu sonhei com isso. Eu não estava pensando nisso. Isso ainda tem 7 para 8 meses que eu vou ter que tomar essa decisão. E eu creio que é o Senhor, é o Espírito Santo me incomodando. Eu vou lá fora orar e vou pedir a Deus um sinal. Irmãos, eu saí, minha oração durou 5 segundos. Eu falei: Senhor, eu não vou ajoelhar, não vou fazer nada, eu só quero que o Senhor me fala. Se não for para mim poder tomar a decisão, se a resposta do Senhor para mim for sobre o não, para mim não fazer, me dá um sinal nas estrelas, Deus, não deixa eu enganado, não. Irmãos, quando eu abri meu olho, isso na mente, não abri a boca, não falei uma palavra dessa que eu tô falando aqui no testemunho. Falei só na mente. Quando eu abri o olho, os irmãos acreditam se quiser, é para quem tem fé mesmo, para crer. Foi 7 estrelas cadentes. 1, 2, 3, 4. Na quarta eu já tava chorando e falando com ele: eu entendi, Deus, eu entendi. Não precisa nem se eu mandar mais não, eu já entendi. 5, 6, 7 estrelas. Entrei para dentro de casa chorando, agradecido demais que Deus tinha falado comigo ali: não faz não, que você vai arrepender lá na frente.
Que ali a resposta dele foi essa. E ele mandou logo 7, né, irmãos? Que era pra mim não ter dúvida que era ele falando comigo, né? Pra mim não falar assim, ah, deve ser a natureza. Como se a natureza também não fosse Deus. Tudo tá nas mãos de Deus, irmãos. Irmãos, não vou prolongar mais. Espero que algo que eu tenha dito aqui, principalmente pra mocidade aí, algo que eu tenha dito aqui nesse testemunho, principalmente pra mocidade, toca no coração da galera aí, dessa turma. E fica firme, irmãos, fica firme, fica grato ao Senhor, fica grato aos seus pais por conduzir vocês nesse caminho santo. Porque lá fora não tem nada de bom esperando vocês não, irmãos, é só ilusão. É só o buraco que não tem fim. E você cada vez vai enlameando mais e não tem nada lá para nós não, irmãos. Nós temos que andar com Deus mesmo. Eu agradeço a Deus por tudo. Os irmãos, ouve com paciência aí esse testemunho, viu? Perdoe esse irmãozinho aqui que conversou demais. Deus seja louvado.